Enquanto o mundo inteiro, com toda razão, é claro, está olhando para a faixa de Gaza, os Estados Unidos estão abrindo uma nova frente, desta vez na Venezuela. Operações militares, bombardeios massivos, pressão política por toda parte, tudo isso faz parte de uma única mensagem. Washington não quer perder influência nem no Oriente Médio, nem na América Latina. Hoje vamos analisar o que realmente está acontecendo e por que a Venezuela pode se tornar o próximo epicentro da geopolítica mundial. E o que a faixa de Gaza tem a ver com tudo isso? Começamos, como de costume, pelo começo. E nesse sentido, devemos citar em especial a faixa de Gaza, onde há poucas horas Israel iniciou sua operação terrestre, o que claramente é um low. Assim reconheceu grande parte do mundo, inclusive a Organização das Nações Unidas, que não é suspeita de ser exatamente uma organização pró-Rússia. Seja como for, isso é o que nos importa. Aqui é claro a questão humanitária, que na verdade ontem eu detalhei para vocês em um vídeo separado, onde explico o que pode ser feito para ajudar a faixa de Gaza, que realmente é possível. Mas o segundo ponto, que não é menos importante, é o militar midiático. Queria dizer, porque não é nenhuma coincidência que a tensão por parte dos Estados Unidos tenha aumentado em várias frentes ao mesmo tempo. E é que, sem o apoio dos Estados Unidos, Israel não teria conseguido dar nenhum passo mínimo dentro da faixa de Gaza. Porque não basta apoio político, é preciso também apoio logístico. Washington, especialmente Donald Trump, deu o aval para Netanyahu e, enquanto isso, continuou aumentando. Ou seja, por mais duro que pareça, Gaza é apenas o pretexto para mostrar poder entre os Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. Por outro lado, a Venezuela está sendo essa mesma desculpa, mas para fazer isso na América Latina, neste caso muito específico. Os Estados Unidos já não estão apenas ameaçando a Venezuela com esse contingente militar cada vez maior que estão levando diretamente para suas costas, mas já passou a ação, realizando não um, nem dois, mas já 3 ataques diretos contra esse país. 2 barcos motorizados e um barco pesqueiro de atum em particular, que foram atacados pelos Estados Unidos. No primeiro caso, fala-se de 11 vítimas fatais. No segundo, na verdade no terceiro, se falarmos em termos temporais, de 3 vítimas fatais e um barco pesqueiro de atum retido por 8 horas por um navio militar dos Estados Unidos. Enquanto a Venezuela denuncia um ataque direto contra sua soberania e coloca suas tropas em alerta máximo, preparando-se para o que possa vir. Os Estados Unidos aproveitam a situação não só para enviar uma mensagem de poder, mas também para manter Rússia e China sob controle na região. Por um lado, controlar o petróleo, por outro, e em terceiro lugar aqui, quase em termos pessoais, no que diz respeito a Donald Trump, deixar uma imagem um tanto contraditória. Ou seja, por um lado, de fato, não se brinca com uma ameaça dos Estados Unidos, porque não é exatamente qualquer país no cenário internacional. Por outro lado, Donald Trump, que não conseguiu lidar com o conflito ucraniano, nem com outros conflitos atuais pela paz na Terra. Bem, sim, infelizmente ele intensificou o conflito na faixa de Gaza. Mas, além disso, seu poderio não serviu para nada além de destruir, bombardear barcos no mar local venezuelano. Claro, tudo isso os Estados Unidos estão fazendo sob o pretexto de proteger sua própria segurança. Bom, se não havia desculpa sobre armas de destruição em massa, alguma desculpa tinham que arrumar para essa história, né? Por que eliminar bombardeios, bombardear barcos nas águas venezuelanas? Portanto, pessoas que estavam dentro desses barcos, e já estamos falando de 14 pessoas em particular, que não são nenhum chefão nem nada disso. No máximo, eram apenas uns peões encarregados de levar a mercadoria até os Estados Unidos. Claro, isso não vai mudar absolutamente nada dentro da cadeia de distribuição.
Nos Estados Unidos, eles não são ingênuos a ponto de ignorarem esse fato. De modo que eles estão fazendo isso de propósito, aproveitando a desculpa para construir uma determinada imagem que aqui pode ter dois lados. E aí me digam vocês, com qual delas vocês ficam? A do perigosíssimo tio Sam que devemos temer ou a do ridículo absoluto que eles estão passando? Que não conseguem lidar com ninguém, a não ser com alguns pobres narcotraficantes, e nem isso direito nas águas da Venezuela. Porque, claro, uma vez que os barcos são eliminados, realmente não temos como saber quem estava lá, nem o que transportavam. Temos que confiar, como sempre, na palavra dos Estados Unidos, o que já causou ao mundo dezenas, se não centenas de conflitos. E agora, realmente, chegamos àquele ponto crucial em que os Estados Unidos usam a mesma estratégia de sempre. Não começamos este relatório falando sobre a faixa de Gaza simplesmente por acaso. Por um lado, acho importante lembrar tudo o que for possível sobre a catástrofe humanitária, a qual os mesmos de sempre estão expondo os mais fracos e vulneráveis. Mas, por outro lado, o dividir para conquistar nunca desapareceu do tabuleiro geopolítico. E, neste caso, o que estão tentando dividir é a opinião pública. Na verdade, acho que tanto os Estados Unidos quanto Israel, em seus respectivos frontes, estão jogando, por um lado, com a faixa de Gaza, por outro, com a questão venezuelana, para ir atraindo essa atenção do público para cada um desses dois pontos, dependendo do momento geopolítico mais conveniente para isso. Obviamente, mais conveniente do ponto de vista dos interesses estadunidenses/israelenses. Ou seja, se agora os Estados Unidos precisam apertar ainda mais a Venezuela, então Israel leva a atenção da mídia para a questão da faixa de Gaza, e, respectivamente, vice-versa. O objetivo final de se envolver de forma mais ou menos direta em ambos os conflitos para os Estados Unidos, acho que está bastante claro. Por um lado, no caso da faixa de Gaza, dar apoio a Israel e obter controle adicional na região, pelo menos não perder sua influência ali. Por outro lado, no caso venezuelano, talvez mais do que obter influência, é limitar a que outros países estão tentando exercer ou já estão exercendo, como, por exemplo, a Rússia e a China. Ou, o que é o mesmo, tentar conter o avanço, que eu acho absolutamente inevitável, do sul global. A estratégia que eles usam é mais do que conhecida, a de uma guerra híbrida. Ou seja, eles misturam sanções, operações militares encobertas, operações militares diretas, como no caso da faixa de Gaza, bombardeios massivos, pressão midiática. Enfim, qualquer ferramenta é bem-vinda para manter a qualquer custo a hegemonia dos Estados Unidos. E o preço de tudo isso é extremamente alto. No caso da faixa de Gaza, estamos falando de uma verdadeira crise humanitária e de uma possibilidade muito alta de que uma guerra regional seja desencadeada. No caso da Venezuela, também estamos enfrentando um possível conflito aberto. E, além disso, uma importante desestabilização da região, que, aliás, é exatamente isso que eles querem. São os últimos estertores de um peixe que já se sabe, mas ainda não se quer reconhecer como morto. No que estamos vendo, portanto, na Venezuela, por um lado, e na faixa de Gaza, por outro, não são, nem de longe, fatos isolados, mas sim duas partes de uma estratégia que os Estados Unidos usam para tentar manter a todo custo o seu próprio poder, cada vez mais fraco e, por isso, mais perigoso. E agora é quando eu pergunto para vocês: vocês acham que esses conflitos vão terminar ficando exatamente onde estão? Ou seja, em termos de simplesmente dois conflitos regionais, ou eles vão abrir a porta para algo muito mais perigoso? Que é um novo episódio de uma guerra global.